Muito bom dia para você que está aqui acompanhando a programação da TV Mar. Vamos iniciando mais um TV Mar News aqui para vocês, sempre com aquele compromisso da gente em te manter muito bem informado no finalzinho da tua manhã, viu? E quando a gente fala em informação, a gente lembra da Gazeta de Alagoas. Vamos conferir então o que foi destaque aqui, né? O que foi capa na Gazeta de Alagoas. Olha, STF derruba a regra do Congresso sobre sobras eleitorais, mas sem afetar deputados já eleitos. CRB sofre primeira derrota na Copa do Nordeste e Muricy vence Confiança de virada e segue na Copa do Brasil. Vamos subir um pouquinho mais para ver o que é que mais foi destaque aqui na capa da Gazeta? Ação contra furto de energia elétrica flagra mais de 1.200 irregularidades, isso só em Maragogi, viu? E governo desiste de CLT e reconhece motoristas de aplicativo como autônomos. São os principais destaques da Gazeta de Alagoas e se você quer se aprofundar mais neles, acesse gazetadealagoas.com.br e, claro, também seja assinante desse jornal. Vamos iniciando então aqui o nosso jornal de hoje, trazendo para vocês as principais informações, né? E olha só, mais um caso de incêndio em veículos foi registrado aqui em Maceió. Desta vez, na manhã de hoje, ali na região de Cruz das Almas, na Gustavo Paiva, próximo ao Parque Shopping, e envolveu um veículo Jeep Renegade. Olha, a condutora do veículo, identificada como Jânia, relatou que estava trafegando sentido Mangabeiras quando percebeu uma fumaça dentro do carro. Após sair do veículo, as chamas rapidamente tomaram conta do carro, deixando completamente destruído. Apesar do susto, a condutora não sofreu ferimentos. O congestionamento na Avenida Gustavo Paiva, que já é problemático, né, gente, nos horários de pico, ficou ainda pior devido a esse ocorrido. Apesar dos danos materiais, a seguradora cobrirá os prejuízos do veículo, que em breve também deve ser removido do local. Olha só o susto, né, para quem trafegava ali na região. E claro, né, a gente sempre diz isso, né? Olha, gente, se você vai passando, vê uma intercorrência como essa, para evitar o congestionamento grande, deixa de ser curioso e ficar andando devagarzinho, porque olha, o trânsito não ficou fácil ali naquela região, viu? A gente vê aí nessas imagens já o trabalho do Corpo de Bombeiros, né, para controlar as chamas que tomaram conta do veículo. Realmente o carro, né, deu perda total por conta desse grande incêndio aí. E a gente vai sempre aqui trazendo todas essas informações para vocês. Amanhã, inclusive, trazendo informações de como evitar esse tipo de incidente aí no seu carro. A que você deve ficar atento para evitar esse tipo de incêndio que tem sido cada vez mais recorrente e a gente vem sempre mostrando para vocês aqui no TV Mar News, viu? Olha só, vamos falar sobre coisa boa. Hoje à noite, o SESMAC abre novamente suas portas para homenagear a arte e cultura alagoanas. O repórter Fernando Palmeira traz detalhes sobre a exposição Suel, Rotas e Desvios, em celebração aos 30 anos de carreira do renomado pintor alagoano. Mais um programa dentro desse contexto dos 50 anos do SESMAC. 30 anos de Suel. Um grande artista alagoano que está expondo numa belíssima exposição esse trabalho de extensão cultural daqui do SESMAC, do Centro Universitário SESMAC. Suel, o que representa para você esses 30 anos de inspiração e de grandes trabalhos, de grandes obras? 30 anos para mim, eu como autodidata, fica até meio complicado dizer se são 30 anos mesmo, né? Porque eu comecei a desenhar desde pequeno, assim. As minhas primeiras exposições foram vendendo camisa em feirinha, essas coisas básicas, assim. Mas, como artista mesmo, são mais ou menos uns 30 anos. E representa a trajetória de luta, né? Porque a vida de artista é uma luta só, né? Como eu escolhi isso como profissão e como... assim, faz parte da minha vida, está no meu dia a dia, sabe? Tudo que eu faço envolve arte, é um dos grandes prazeres da minha vida, né? Seu estilo, como a gente pode classificar? É um ecletismo, pelo que eu vi, mas você tem um certo item aí que você se enquadra melhor? A grande coisa da minha pintura é que eu não pretendo ter nenhum estilo, sabe? Eu enjoo fácil do que eu estou fazendo. Assim, eu faço uma série, depois já quero entrar em outra história, eu pego o spray, depois largo, pego o pincel. E o que eu gosto que o grande público, quando vai ver uma exposição minha, é essa pluralidade, assim, que a pessoa não vá lá e veja 300 obras iguais, tudo, sabe, um Mondrian, um monte de quadrado. Não, eu gosto que tenha alguma riqueza, assim,
de técnica, não só de técnica, mas de a diversidade, né? No sentido geral. Sempre presente aqui na galeria, dando visibilidade às exposições que o SESMAC promove. Então, essa exposição Rotas e Desvios de Suel é, como nós vimos, uma mostra celebrativa dos 30 e mais anos de vida artística desse grande, né, artista alagoano, e que pretende justamente, através desse título, explicar, né, justamente esse período através de continuidades e descontinuidades, ou seja, todo artista, ele tem uma certa carreira, né? E é muito raro que nós tenhamos a possibilidade de visibilizar essa carreira de maneira tão concreta quanto nós conseguimos aqui. Ou seja, nós temos uma série de pinturas que mostram todas as vertentes que Suel desenvolveu ao longo desse período de tempo. Então é muito bacana porque, assim, você vê uma coisa aqui, você muda o estilo. E como a gente percebe, ele tem várias influências, né? Lá dos HQs, passando pelo impressionismo, passando pelo surrealismo, passando pela arte japonesa e pela cultura japonesa que ele realmente gosta. E, enfim, o grafite, a arte urbana, que talvez seja uma maior inspiração atual do artista, que aqui temos enquanto expositor. Nesses 50 anos do Centro Universitário SESMAC, nós estamos vendo a Galeria Fernando Lopes sempre revelando grandes valores. E, com certeza, além dessa, teremos muito mais nesse trabalho belíssimo de extensão. Com certeza. A Galeria SESMAC, ela se esmera, né, desde o seu lançamento no ano 2010, estamos completando 14 anos da Galeria SESMAC, que sempre se esmerou no sentido da visibilidade, da exposição, especialmente da arte alagoana, visto que, inclusive, né, os equipamentos em Alagoas, os equipamentos culturais, eles são muito limitados. Então, a Galeria SESMAC, ela preenche essa vaga e reforça a importância e a riqueza da cultura alagoana. Olha, realmente a Galeria SESMAC de Arte é um tesouro, não só para a comunidade acadêmica do SESMAC, mas para toda Alagoas. Porque aqui nesta casa a gente traz os artistas alagoanos. Essa é a finalidade máxima da Galeria SESMAC de Arte. Trazer os artistas, valorizar os artistas da nossa terra. A galeria faz parte da extensão universitária, porque a extensão tem uma finalidade primordial, é a dialogicidade da comunidade acadêmica, científica, com a comunidade externa, com a comunidade geral. E esse diálogo sempre entre a comunidade acadêmica e a comunidade externa permite-nos ter a Galeria SESMAC para valorizar os nossos artistas alagoanos. E hoje, nesse caso, aqui o nosso artista Suel. A galeria promove cerca de 4 exposições por ano. A cada 3 meses há aí uma nova exposição, né, para que a gente possa ter aí o conhecimento da comunidade acadêmica, para que a comunidade acadêmica venha aqui, a comunidade externa também venha visitar essas belas obras de diversos artistas que passaram por aqui, pela Galeria SESMAC. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Arnoldo de Melo, no canal 525 NET. Claro. Que bacana, né, gente? Esse resgate aí da nossa cultura. Excelente agenda para você também durante os próximos dias para acompanhar essa exposição, tá bem? Agora, olha, a gente tem também aqui informações para os concurseiros de plantão, viu? É que a Caixa Econômica Federal abriu as inscrições para o novo concurso. São mais de 4.000 vagas com salários de até R$ 14.900. Vamos saber mais informações agora? Quem traz elas para a gente? Fernando Palmeira, ao vivo. Bom dia para você, Fernando. Para quem nos dá o privilégio da audiência pela TV Mar. E a gente tem mais outra oportunidade de prestar serviço à nossa comunidade, principalmente os jovens de todas as idades, estudiosos e que querem um lugar ao sol, em importantes oportunidades como esse concurso que a Caixa Econômica Federal
abre para os seus quadros salários que começam com um atrativo especial. Pra você ter uma ideia, pode-se atingir até R$ 14.900. As inscrições para esse novo concurso da Caixa Econômica Federal está começando exatamente nesta quinta-feira, dia 29, já começou a partir das 10 horas. O processo seletivo está reunindo nada mais do que 4.000 vagas de empregos com salários iniciais de até 14.900, como dissemos. Os interessados têm até o dia 25 de março, às 16 horas, para fazer o cadastro pelo site da Fundação Sesgran Rio. A banca organizadora do processo seletivo está aguardando aí a sua iniciativa de inscrição. As provas serão realizadas dia 26 de maio. As vagas ofertadas pela instituição são destinadas a candidatos com ensino médio ou superior completos. No caso do nível médio, técnico bancário, são 1.600 vagas em todo o Brasil, com um salário que chega a R$ 3.762. Técnico bancário, área de técnica de informática, são também 1.600 vagas com salário de R$ 3.762. E ainda o cadastro de reserva com uma previsão de 800 vagas. O salário também nessa faixa de R$ 3.762. Nível superior, médico do trabalho, 28 vagas, sendo 5 para cadastro de reserva. O salário é sempre maior aí, de R$ 11.186. Engenheiro de segurança do trabalho, 22 vagas, sendo 5 para o cadastro de reservas. Salário variando aí a partir de R$ 14.915. Conforme os editais, 6% das vagas serão destinadas para as pessoas portadoras de deficiências físicas, também negros e pardos têm um limite especial. Para participar, os interessados precisam pagar uma taxa de R$ 50, no caso de quem vai fazer concurso para o nível médio, e de R$ 65 para quem for fazer para o nível superior. Os inscritos no Cadastro Único e doadores de medula óssea podem se inscrever e pode ter a isenção de pagamento até o dia 7 de março. Durante as inscrições, os candidatos deverão selecionar o polo que desejar atuar, mas não poderão escolher detalhadamente a cidade, nem tampouco o departamento que quer servir. Isso vai depender dos critérios internos da Caixa Econômica Federal, que vai dar prioridade por ordem de classificação, naturalmente, e distribuir pelo Brasil afora e nos departamentos competentes e necessários para o preenchimento de todas essas vagas. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Adão de Melo, no canal 525 NET. Claro, Polane, a gente segue com você. Muito obrigada, Fernando, pelas suas informações. E olha só, gente, agora a gente vai voltar a falar, né, que essa semana a gente vem sempre aqui mencionando os 90 anos da Gazeta de Alagoas. E a gente volta a mencionar hoje também, viu? Olha, na semana em que a Gazeta de Alagoas comemora 90 anos, o TV Mar News vem abrindo espaço aí para os profissionais que ajudaram a contar essa história e contribuíram para que a Gazeta se transformasse num veículo pioneiro e inovador. E para contar um pouco a sua relação com os veículos de comunicação da organização Arnon de Melo, a gente vai receber aqui no nosso estúdio 2 correspondentes da Gazeta. Dr. Álvaro, que está aqui com a gente, Álvaro Antônio Machado, médico e jornalista, e ex-secretário também, e a gente vem aqui, né, trazendo essas todas informações aqui para vocês. Também aqui Antônio Prachedes com a gente. Bom dia para vocês, sejam bem-vindos aqui ao nosso estúdio. Eu queria primeiro que vocês me contassem como foi que vocês receberam este convite para ser correspondente da Gazeta, por favor. Olha, bom dia a você, bom dia a todos. É um prazer muito grande mais uma vez estar aqui e com você. Na verdade, num café da manhã que aconteceu no sábado passado, a Ouro Presente, eu e também Douglas Aprato, que eu não sei se já esteve por aqui. Sim, várias vezes. Tivemos a oportunidade de
ter nesse café o Fernando James, diretor do complexo Arnon de Melo. E na ocasião, o coordenador desse café da manhã é o nosso queridíssimo Milton Enio. E o Milton Enio prestou uma grande homenagem aos 90 anos da Gazeta. E naquela oportunidade, nós fomos identificados como correspondentes que fomos, cada um na sua época. Isso a partir do historiador Douglas Aprato, que falou sobre a trajetória dele na Gazeta de Alagoas. Em seguida, eu me pronunciei também dizendo que tinha sido correspondente, representando o município de Capela, a cidade onde eu nasci em 1953, e, evidentemente, em seguida, Álvaro Antônio Machado, que era assim que era conhecido como correspondente, também se pronunciou dizendo que tinha sido correspondente. Bom, e na oportunidade, o diretor Fernando James solicitou que todos nós que tínhamos alguma relação com a Gazeta, e principalmente os 3 que tinham sido correspondentes, que pudessem disponibilizar um tempo a fim de que você pudesse nos entrevistar sobre a nossa experiência há tantos anos atrás como correspondente da brava Gazeta de Alagoas. Bom, eu entendi que você, me parece, perguntou como eu recebi o convite para ser correspondente da Gazeta. Então, eu queria dar um bom dia a todos, ao meu querido amigo Luiz Otávio, você, Porra. Esse convite, para mim, ele surgiu em 1971. Na época, eu morava em Pão de Açúcar, estudava em Pão de Açúcar. Nós tínhamos um clube de jovens pioneiros de Rockdale que publicava um jornalzinho mimeografado chamado O Clarim a cada 15 dias. E era a atividade do clube de jovens que mais me encantava, essa do jornal. Em função disso, eu comecei a mandar notícias para a Gazeta de Alagoas. Vale contextualizar aquele momento, é muito importante. Pão de Açúcar é uma cidade longínqua, a cidade fica a 250 quilômetros de Maceió. A fonte de informação das notícias de Alagoas era exclusivamente o jornal Gazeta de Alagoas. Nós não sintonizávamos emissoras de rádio de Maceió, as emissoras de rádio eram de Sergipe, Rádio Clube de Pernambuco, Rádio Sociedade da Bahia, e o jornal chegava no final da tarde e era distribuído para algumas dezenas de pessoas que o assinavam. Então nós ficávamos isolados em relação às notícias de Alagoas, com exceção da Gazeta de Alagoas. Então eu comecei a mandar algumas notícias, já que eu já atuava lá no jornalzinho da cidade, para a Gazeta. E essas notícias, vez por outra, eram publicadas. De repente, eu recebo um convite do Nunes Lima, que era o editor da Gazeta nos municípios, para ser correspondente da Gazeta em Pão de Açúcar. Aceitei de imediato, inclusive me motivei, me entusiasmei e fiz um curso de jornalismo por correspondência para atuar com mais desenvoltura. E a partir daí, iniciei esse trabalho que me foi extremamente gratificante. Como as notícias vinham para cá, Orlando, era pelo correio. Então, todas as terças-feiras eu mandava pelo correio as notícias para o Nunes. Ele recebia geralmente às quintas ou sextas-feiras e ali ele preparava para no domingo elas serem publicadas. E aquilo foi crescendo, eu era muito assíduo nesse trabalho. E foi muito gratificante, dentre outras coisas, ver, por exemplo, que aqui em Maceió, onde moravam muitos pão de açucarenses, eles me relatavam, me mandavam cartas dizendo que aos domingos pela manhã, logo cedinho, eu estava na banca de revista para comprar a Gazeta para saber as notícias de Pão de Açúcar e vice-versa, né? Então foi dessa forma que nós começamos e passamos 11 anos nessa atividade. Luiz Otávio, como é que foi fazer jornalismo numa época que não existia internet? Eu acho que hoje em dia o pessoal que não passou por essa época, né, fica se perguntando como era sobreviver, como era fazer jornalismo sem internet, sem computador. Como era então? Bom, em primeiro lugar, eu quero me desculpar porque eu entendi a sua pergunta de uma maneira diferente. Não tem problema. Mas a minha história com a Gazeta de Alagoas, ela começa quando eu, ainda residente na cidade de Capela,
onde vivi dos 53 aos 64, quando vim estudar em Maceió. Então, eu todos os dias, eu atravessava a rua, eu morava na rua principal, e em frente tinha a farmácia Minerva, que era do João Moreira. E ele era um dos 8 ou 10 assinantes da Gazeta de Alagoas. Eram não mais do que 10 assinantes da Gazeta de Alagoas na cidade de Capela. Então, todos os dias, quando eu voltava da aula no grupo escolar Torquato Cabral, almoçava e atravessava a rua e pedia para o João Moreira se ele me permitia ler a Gazeta de Alagoas. E foi a partir daí que eu fui me interessando. E ele achava isso extraordinário, o meu interesse, com 10 anos de idade, em ler a Gazeta de Alagoas. Quando eu vim para Maceió, a minha primeira residência foi no chamado antigo Beco de São José, Rua Tibúcio Valeriano, 188. A rua não tinha nem calçamento, era de barro mesmo. No centro aqui no de centro, Maceió. No centrão de Maceió. Então, meu pai comprou uma casa e lá 2 irmãs mais velhas e eu viemos estudar em Maceió. E eu angustiado, porque eu queria continuar lendo a Gazeta. Para minha alegria, eu descubro que um sapateiro, na mesma rua, um pouco mais adiante, do lado oposto, ele assinava a Gazeta de Alagoas. E aí eu voltei a fazer esse movimento. Todas as tardes, quando eu voltava do grupo escolar, onde eu fiz o 4º ano primário, na época era assim, eu ia ler a Gazeta de Alagoas. Aí eu procurei a redação da Gazeta de Alagoas. Você já sabia que ficava ali pertinho? Na Rua do Comércio, próximo do Beco de São José, muito próximo. E aí eu procurei a Gazeta de Alagoas. E aí eu fui indicado a conversar com o Grande Nunes, uma figura fantástica, extraordinária. E eu contei a minha história para ele e disse que queria escrever, como é que eu fazia isso. E aí ele me autorizou. Então, eu ia todas as sextas-feiras à tarde para a Capela, onde passava a sexta, a tardinha à noite, o sábado, e voltava domingo, 2 horas da tarde. Já com as matérias prontas. Exatamente. E aí colhia tudo isso, as informações no final de semana, e na segunda-feira eu ia à Rua do Comércio e entregava a minha pauta, que saía no domingo seguinte. Então, esse foi o meu começo no jornalismo, através da Gazeta de Alagoas. E lá conheci figuras que marcaram o jornalismo alagoano, como o Rodrigo de Gouveia, como o Márcio Canuto e como tantos outros grandes jornalistas alagoanos. Por isso, até hoje, eu sou grato à Gazeta de Alagoas por ter me dado essa oportunidade, durante 5 ou 6 anos, de escrever sobre o meu município para a Gazeta de Alagoas. Agora, Álvaro, como você bem disse, né, as informações chegavam através dos correios, bem diferente do que acontece hoje em dia, quando a gente tem aí o advento da internet, do computador. Como era esperar tanto tempo para fazer a apuração e para produzir o texto de fato, para que ele pudesse sair? Olha, realmente era uma epopeia, né? Nós catalogávamos as notícias lá em Pão de Açúcar durante toda a semana e depois eu fazia uma seleção daquelas que seriam as mais importantes e mandava pelo correio às terças-feiras. E ficava aguardando a Gazeta chegar no domingo para ver o que havia sido publicado. Tanto essa ansiedade era minha quanto dos leitores da página dos municípios. Depois eu vim estudar aqui em Maceió. Ao vir para cá, as coisas já ficaram muito facilitadas, porque na mesma época, também isso foi mais ou menos em 1973, que chegou a telefonia em Pão de Açúcar, através de uma estação de micro-ondas da Telasa. Com o telefone fixo, as coisas melhoraram muito, porque eu já conseguia fontes que me abasteciam de notícias e eu ia, como o Luiz Otávio um pouco falou, eu ia pessoalmente na redação da Gazeta. Então eu militei na redação da Gazeta, naquele primeiro andar
da Rua do Comércio durante muitos anos, tendo contato e depois, inclusive, fazendo até algumas outras matérias como freelancer, com Nunes Lima, que foi assim uma pessoa que me ajudou muito, além dos muros do jornalismo, como pessoa voltada para fazer o bem, de um comportamento modesto, extremamente inteligente, aquele AIS, não apenas na redação, mas na charge, no desenho. Ao Nunes, o Márcio Canuto, Rodrigues de Gouveia, o Alves Feitosa, o Zé Elias, Maria Cândida, Teófilo Lins, tudo sob aquele olhar do chefe, o Zacarias Santana. Então, eu passei realmente a militar na Gazeta com muito amor, com muita dedicação. Devo muito à Gazeta na minha formação, principalmente porque, ao fazer o curso de medicina, essa visão social, e eu fiz depois a especialidade em medicina de família e comunidade, eu trago muito desse trabalho na Gazeta. Então, a telefonia facilitou e fez com que substituísse o envio de matérias pelos correios e passasse a fazê-las pessoalmente na redação da Gazeta, na Rua do Comércio. Eu fui desde a redação da Rua do Comércio ainda 2 anos, quando a Gazeta mudou-se lá para o Tabuleiro, também militei lá. Olha, gente, essa imagem que você viu aí, enquanto o Álvaro falava, é exatamente essa carteirinha aqui, viu? A carteirinha dele da imprensa, tá aí, ó, Álvaro Antônio Machado, correspondente, a função aí que ele era, né? E a data de expedição 20/3/73. Do outro lado, tem aqui, o verso também dessa carteirinha para a gente mostrar. Olha, importante, olha só, gente, solicitamos das autoridades a devida cooperação no sentido de que seja facilitada a missão do portador da presente credencial aí como um portador aí, né, da imprensa, olha só, função de imprensa, de jornalista. Luiz Otávio, você pode me dizer qual foi, então, a cobertura que você fez que mais te chamou a atenção, que mais te marcou durante o período que você esteve lá? Olha, evidentemente, em 1964, quando eu vim para Maceió, e vim em fevereiro, definitivamente, um mês depois, nós tivemos a Revolução. E ela continuou, tá? E eu me lembro muito bem que um dos textos que eu escrevi e que foi publicado, eu fazia alguns questionamentos com relação à Revolução de 31 de março de 1964. E foi publicado. E aí, um grupo de empresários e amigos do meu pai foram conversar com ele, dizendo que eu tinha sido irresponsável, porque eu não poderia ter escrito o que eu escrevi e que isso poderia dar problema na minha vida. Então, você se lembra mais ou menos o que você disse? Eu contestei. Eu devia ter meus 16 anos de idade e eu contestei, tá certo? E, evidentemente, o velho Otávio Gomes puxou nas minhas orelhas, dizendo que eu tivesse cuidado, que eu tivesse responsabilidade com relação a isso. Outro fato que eu me lembro muito bem é que em Capela, à época, existia a cooperativa dos plantadores de cana, que era uma cooperativa muito forte. Tinha a Asplana e a Copa Pan aqui em Maceió, e tem a de Capela, a Copa Capela, tá certo? E era uma festa quando os financiamentos saíam. Por quê? Porque cada um comprava uma caminhonete nova. E eu caí na besteira, como na época, de fazer uma matéria falando sobre isso, tá? Com relação aos financiamentos e aonde eles eram colocados, e que achava que não era muito certo isso e aquilo e tal, e isso também me criou um problema, porque mais uma vez uma comissão de empresários, aí no caso do agronegócio, que na época não se falava em agronegócio, eram plantadores de cana, foram mais uma vez reclamar do velho Otávio Gomes, que o filho dele tinha se excedido com relação ao que tinha escrito. Ou seja,
A bem da verdade, ontem como hoje, as pessoas gostam mesmo de serem elogiadas pela imprensa. Qualquer crítica que a imprensa faz, mesmo ela sendo construtiva e importante, as pessoas que se sentem atingidas, elas não aprovam, elas não gostam e elas reclamam. Isso foi ontem, em 73, 74, 70, e isso é hoje. As coisas absolutamente não mudaram. E você que é jornalista, você sofre na pele tudo isso que acontece. Pois é, né? Tem uma frase que diz, gente, que jornalismo é separar o joio do trigo e publicar o joio, né? Ninguém quer que veja sair, mas é necessário. Para você, qual foi a cobertura que mais te marcou? Olha, Orlando, primeiro a gente cobria todas as áreas, né? Notícias políticas, religiosas, esportivas, sociais. Mas o que mais me marcou foi uma reportagem especial que eu fiz a pedido do Nunes para retratar a seca que assolava o sertão nordestino no início da década de 1970. Eu fiz essa reportagem indo para o interior do interior, ou seja, para a zona rural do meu município, para conhecer a realidade, levava uma máquina fotográfica. E numa dessas idas, eu estive com uma família de sertanejos muito carentes. E eu cheguei no momento que eles iam almoçar. Pai, mãe, 3 filhos. E ao pedir para conversar sobre os problemas que eles estavam enfrentando e as consequências daquela seca terrível, o pai da família, ele me mostrou, ele disse, veja aqui o que é que a gente vai comer hoje. Eu nunca esquecerei essa cena. E ele estava cortando palma forrageira, tirando aqueles espinhos que ficam na folha da palma e dividindo essa palma para ser comida pela família. Foi uma coisa assim que, como eu disse, muito marcante. Fiz essa reportagem que foi publicada em meia página da Gazeta de Alagoas, retratando os horrores das consequências da seca no sertão naquele momento. Isso foi o que mais me marcou. Do ponto de vista de outras áreas, assim, eu lembro bem da satisfação de relatar a chegada da telefonia em Pão de Açúcar, a chegada do asfalto. Aqui para Pão de Açúcar, na época, só tinha asfalto de Maceió até Palmeira dos Índios. Asfalto feito graças ao empreendedorismo do governador Arnone Mello. De Palmeira até Pão de Açúcar era tudo estrada de barro. Nós levávamos 7, 8 horas de carro para chegar lá. Então, quando o asfalto chegou, foi assim um sonho sendo realizado. O registro quando chegou a telefonia foi outra coisa fantástica, porque não tinha telefone fixo. Depois, telefone fixo apenas na área urbana. Falar com o Brasil e com o mundo foi um acontecimento assim inédito e marcante na época. A chegada da agência do Banco do Brasil, a primeira agência bancária de grande porte, e tudo isso, Orlando, na verdade, não é apenas o registro do acontecimento final, mas sim eram várias e várias matérias ao longo de, muitas vezes, muitos anos, mostrando a luta social para que isso acontecesse. E também, Luiz Otávio lembrou bem, nós passamos, olha, eu fui correspondente de 71 a 81, 1971 a 1981, período do governo militar, período ditatorial. Então, nós tínhamos matérias que eram censuradas. Você colocar, como aconteceu comigo, uma mobilização para a criação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais foi algo assim difícil de vencer as barreiras de censura da época. Fazer jornalismo, acho que em qualquer situação, já é uma tarefa difícil pelas incompreensões, mas naquela época eu diria que era igual a mamar em paralelepípedo, pelas dificuldades que a gente tinha em função das censuras vigentes nesse período ditatorial. Mas tudo isso passou a ser também algo que, em vez de
de desestimular, motivava, fazia com que a gente fosse adiante para vencer esses obstáculos, para levar pão de açúcar para o mundo e para que a gente desse voz e espaço a segmentos que não encontravam como se fazer com que fossem ouvidos além dos limites do município. Otávio, muita coisa mudou, principalmente na forma de se comunicar hoje em dia. E a gente em off aqui, inclusive, conversava como mudou também a tarefa do jornalista, na verdade, né? E que muitas vezes a nossa atividade acaba se confundindo e sendo feita por pessoas que não têm o mesmo compromisso de informar. Porque, gente, quando a gente fala em informação, em se comunicar, a gente precisa entender a importância da ética que a gente precisa ter quando a gente se propõe a se comunicar com alguém, a levar informação para alguém, né? Hoje em dia muita coisa mudou. Que mensagem você deixaria para as pessoas que querem se comunicar, que querem levar informação, que querem ser jornalistas nos dias de hoje? Olha, eu diria que, não sei se eu vou agradar aí a muita gente, mas na vida a gente agrada e desagrada. Eu diria que as pessoas deveriam ver menos as redes sociais. O jornalismo verdadeiro, ele continua sendo o jornalismo tradicional, evidentemente, e com muita tecnologia, tá? Como nós temos hoje. Agora, você lê um texto em um jornal e, evidentemente, você lê o que se publica nas redes sociais, que são os chamados influenciadores, é uma diferença absolutamente muito grande. Então, essa é uma preocupação que nós devemos cada vez mais ter cuidado. As fake news que podem vir a existir no jornalismo profissional, elas são muito pequenas e elas são combatidas de imediato. As fake news que imperam nas redes sociais, tenta-se combater, mas não se consegue. Essa é que é a realidade. Então, é por isso que eu sou um usuário pequeníssimo nas redes sociais. Eu só frequento o X, o antigo Twitter. Por quê? Porque é uma fonte de informações para mim, do ponto de vista do jornalismo tradicional, das notícias dos jornais em primeira hora. E o LinkedIn, que é uma rede social de negócios. Tá? Para crítica de muitos, eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, porque absolutamente eu não tenho tempo. Não condeno quem tem tempo e quem frequenta, mas na verdade, eu acho que 90% do que é publicado não serve absolutamente para nada. Então, eu procuro fazer sempre o seguinte: eu me acordo muito cedo para a minha caminhada, mas antes eu procuro ler, tá certo? Os jornais, a Gazeta de Alagoas, tudo através, evidentemente, da tecnologia, no meu tablet, o Valor Econômico, o Globo e o Estadão. Então, eu me contento com isso. E depois, na parte da noite, as notícias de última hora nos sites, os mesmos, evidentemente. Então, é o que eu posso dizer com relação ao jornalismo. Me diz agora você, por favor, que mensagem você deixaria para os jornalistas que marcaram e continuam também marcando a história da Gazeta de Alagoas? Olha, primeiro, eu tenho certeza que eles têm o maior orgulho de pertencer à Gazeta de Alagoas, de pertencer não apenas ao jornal, mas toda essa organização de comunicação que tem uma belíssima história para com o nosso estado e para com o Brasil. E concordo com tudo que o Luiz Otávio colocou, e eu diria assim, principalmente para tantos jovens repórteres que a gente vê militando, não apenas na Gazeta, mas em diversos órgãos de comunicação, que há duas coisas que para mim são inalienáveis no compromisso de fazer jornalismo, que é o compromisso com a ética e o compromisso com a verdade. São coisas parecidas, mas são distintas.
O jornalista tem que ter compromisso com a ética e com a verdade. Nós estamos num mundo onde, principalmente os jornalistas, eles são muito pressionados para que sejam os primeiros a dar a informação. Só que essa informação ela tem que ser uma informação verdadeira, uma informação completa. Então, nem sempre chegar na frente significa fazer o melhor. Esse compromisso com a ética e com a verdade tem que existir e não pode haver um ceder às pressões desse mundo que nós vivemos hoje, de urgências. Tem que apurar, tem que ter fontes confiáveis, tem que fazer uma matéria completa, porque o papel do jornalismo na construção de uma sociedade é muito importante. Então, ser jornalista hoje, nesse mundo que a gente vive, exige esses compromissos e acho que isso, inclusive, tem uma presença marcante na organização Arnone Melo, mas é importante que seja sempre lembrado. Muito bem, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Jornal de hoje. Eu estou aqui, eu como amante de jornalismo, sempre ouvindo as conversas de vocês, as experiências com os meus olhos brilhando, porque eu vou te contar, eu sou apaixonada pelo jornalismo, há quem me condene, inclusive, mas é uma paixão que a gente não consegue reverter. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, tá? E obrigada também pelo período que vocês aí contribuíram para a história da Gazeta de Alagoas. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado, Paulo. A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho trazendo mais informações, já já.